A ideia hoje é bem direta. A gente vai pegar aquele caos de alertas de segurança e colocar um pouco de ordem na casa. E para isso vamos usar um script em Python, que parece simples, mas é super poderoso para organizar os dados que vêm de um CIEM. Saber conectar essas duas pontas, olha, é uma habilidade que vale ouro. Essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão para qualquer analista de cibersegurança, né? Todo santo dia é uma avalanche de informação chegando. Então, como é que a gente separa o que é importante do que é só barulho? E não é força de expressão, não. A gente está falando de um volume de dados que é absurdo. Aquela história de achar uma agulha no palheiro, aqui é pior. Porque às vezes o palheiro inteiro está em chamas e a gente nem percebeu. Ok, primeiro vamos mergulhar na realidade dessa sobrecarga de alertas. Esse é o pão de cada dia em qualquer centro de operações de segurança, o famoso SOC. A rotina é basicamente essa: um rio de dados que não para de correr e a maioria é alerta repetitivo, de baixa prioridade. Aí, aqueles IPs que atacam várias e várias vezes acabam se perdendo no meio desse ruído todo. E tentar achar um padrão nisso vira uma tarefa quase impossível. E é aqui que mora o perigo, né? Com tanto barulho, o risco de deixar passar um ataque de verdade é enorme. É um problema sério que precisa de uma solução inteligente. E essa solução não precisa ser um bicho de 7 cabeças. É aí que entra o Python. Não como aquela linguagem de programação que assusta, mas sim como uma ferramenta prática, uma faca na bota para resolver exatamente esse tipo de problema. Sabe qual é a melhor forma de pensar nisso? O Python funciona como uma cola. Ele não veio para substituir o CIEM de jeito nenhum. Ele veio para conectar as coisas. Ele pega aquele monte de dado bruto que uma ferramenta gera e transforma em algo útil, mastigado para o analista poder trabalhar. Para isso funcionar, a gente precisa entender como os dados chegam. Ferramentas como o ASO, por exemplo, usam um formato chamado JSON por linha. Pensa assim, cada linha do arquivo de alertas é um pacotinho completo, um evento com tudo que a gente precisa saber sobre ele. Para o Python isso é uma maravilha, porque ele consegue ler linha por linha e cada uma vira um dicionário super fácil de manipular. Beleza, agora que a gente tem a ferramenta certa e já entendeu os dados, dá para montar um plano de ataque. Um plano para transformar esse caos todo em algo claro e objetivo. O fluxo de trabalho é bem lógico. Olha só. Primeiro, a gente lê os dados brutos. Depois, o mais importante, corta o ruído, filtrando o que não é crítico. Na sequência, a gente agrupa para achar quem está insistindo no ataque. E por fim, gera um relatório limpinho que qualquer pessoa consegue bater o olho e entender. Agora, vamos entender o porquê por trás dos passos mais importantes do nosso script. A lógica aqui é que é o pulo do gato. O primeiro passo para manter a sanidade de um analista é saber filtrar. Quando a gente define um nível mínimo de severidade, tipo nível 10, a gente está basicamente dizendo para o script, olha, ignora toda essa poeira de baixa prioridade. Isso por si só já reduz drasticamente o volume de dados para analisar. Depois de filtrar, vem o agrupamento, que é a mágica para encontrar padrões. Pensa bem, um IP que aparece uma vez só pode ser só um alarme falso, mas um IP que aparece 15 vezes em alertas de alta prioridade, esse sim é um alvo que merece toda a nossa atenção. E aí, depois de aplicar essa lógica toda, o que a gente tem na mão? Quando a gente compara o antes e o depois, fica claro o poder que essa automação simples tem. O resultado é isso aqui, um arquivo CSV limpo chamado ipssuspeitos.csv. É simples, é direto ao ponto e, o mais importante de tudo, é acionável. Em vez de ficar perdido em milhares de linhas de log, agora a gente tem uma lista priorizada de IPs que precisam de investigação. A transformação é da água para o vinho. A gente sai de um mar de texto confuso para uma lista de tarefas. De algo que era esmagador e cheio de ruído para algo claro e que dá para tomar uma atitude. E o melhor, saímos de um processo manual para um relatório que já está pronto para mandar para o chefe ou usar como evidência num incidente. E entender como fazer isso vai muito além de uma tarefa do dia a dia. É uma habilidade que, de verdade, dá um gás na carreira de quem trabalha com cibersegurança. Agora, imagina chegar numa entrevista de emprego e soltar uma frase dessas. Isso não mostra só que a pessoa sabe programar em Python. Mostra que ela entende os problemas de um SOC e sabe como usar as ferramentas para resolver isso de forma eficiente. É uma declaração de valor gigantesca. Então, o resumo da ópera é o seguinte. Isso aqui não é só um script. É um projeto real para colocar no portfólio. É uma demonstração de como otimizar o trabalho. É uma resposta de ouro para entrevistas. E é o primeiro passo essencial para automatizar a caça-ameaças. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se dá para agrupar por IP, por que não agrupar pelo nome do computador do agente? Ou então,
Pelo nome de usuário. As possibilidades são os próximos degraus dessa jornada de automação. Qual seria um bom próximo passo?